Olá, graça e paz, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Estamos aqui no Instituto Neemias, fazendo um ministério de ensino, para crescimento e edificação da igreja. Vamos à nossa aula. Essa é a nossa escola bíblica, curso Vida Cristã. Nosso primeiro tema, começando a vida cristã. Essa é a aula número 1. Por que preciso conhecer a Jesus? Uma pergunta muito pertinente. Por que preciso conhecer Jesus? A resposta é muito simples, para a salvação. Porque a palavra de Deus nos diz em Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas por que preciso ser salvo? Uma pergunta que vem logo em seguida. Porque somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a nossa natureza humana. Em Efésios 2 diz que entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Somos pecadores. Essa é uma realidade. Nascemos em pecado e o nosso corpo, a nossa carne é pecadora. Ela tende para o pecado. E isso é algo que precisa ser resolvido diante de Deus. Por isso precisamos da salvação. E como veremos, Jesus é o único que pode nos trazer salvação. Vamos continuar aqui na nossa aula. Em Jesus temos redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificar é pagar o preço. Fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço por isso. E redenção é resgatar, salvar. Então, Jesus pagou o preço para nos salvar. Por isso, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço para nos salvar. E também nos trouxe vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado trouxe morte eterna, separação de Deus. Estamos separados de Deus. E Jesus Cristo trouxe vida eterna, novamente nos reconciliou com o Senhor. Então, esta aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira nós vamos falar sobre o pecado, que trouxe morte eterna. E na segunda parte, sobre Jesus Cristo, que trouxe vida eterna. Então vamos começar com o pecado. O que é o pecado? A definição é a transgressão da lei. Em 1 João 3,4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É a definição mais pura, mais direta. Mas o que é transgredir a lei? É ferir a lei de Deus. Isaías nos vem contar que ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Então, transgredir a lei é ferir a lei de Deus, mas é também desagradar a Deus. Veja que o salmista, no Salmo 51, nos diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele teve essa consciência de pecar contra o Senhor, desagradar a Deus. É também não fazer o que é certo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago 4,17. E é também não crer em Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não creram em mim. É Jesus falando do Espírito Santo, quando ele vier, né? Que ele viria em Pentecostes. E ele já está conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque muitos ainda não creem no Senhor Jesus. Isso é o pecado. Ferir a lei de Deus, desagradar a Deus, é rebelião contra Deus, não fazer o que é certo, é uma tendência para o erro, errar com o nosso próximo e é não crer em Jesus. Tudo isso é pecado, que está na nossa natureza. Tudo isso desagrada a Deus, tudo isso transgrede a lei do Senhor. E por isso nós estamos separados de Deus. O único caminho que Deus colocou para nos achegar até Ele é através de Jesus. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. É o primeiro passo nessa primeira aula. Saber qual o peso do pecado na nossa vida e saber qual a graça do Senhor Jesus na nossa redenção. Vamos continuar aqui na nossa aula. Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. E a extensão do pecado foi aquilo que ele causou, né? Ele afetou o universo inteiro. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, nos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todo o universo foi afetado pelo pecado. Mas também os céus foram afetados, né? Em Isaías 14 nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Lúcifer, né, o anjo, ele pecou contra o Senhor, quis ser maior do que Deus, né? E por isso ele foi precipitado na terra. Foi precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O pecado afetou também os céus. E o pecado afetou, claro, a terra, o reino vegetal. Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, né? Planta que não dão para nada, a não ser para mato, né? Capim, mato, todas essas coisas. E tu comerás a erva do campo. Então o pecado afetou o universo, os céus, a terra, no reino vegetal, mas também afetou o reino animal. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Esse é o quanto que o pecado afetou o reino animal. Afetou a raça humana. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não tem um sequer que não peque. Isso, o pecado, além de afetar o universo, os céus, a terra, no reino vegetal, no reino animal, afetou toda a raça humana. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E afetou a mim e a você.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é Paulo lá em Romanos 7, quando ele reconhece que há uma força na sua carne, no seu corpo, que o leva a pecar, né? Isso está em mim, está em você, está em todos nós. Então o pecado, a extensão dele foi no reino da terra, no reino vegetal, no reino animal, toda a raça humana, em mim, em você, nos céus, no universo. Olha só a extensão do pecado. E o pecado manifesta a ira de Deus. Em Romanos 1,18, nós vamos verificar isso também mais na frente. Além de transgredir a lei e da extensão do pecado, tem os efeitos do pecado. Né? A terra ela foi amaldiçoada, como nós vimos, né? Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A mulher ela foi castigada. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O pecado atingiu o efeito do pecado também sobre a mulher. A humanidade foi condenada. Romanos 5,12 nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E passou a existir morte física, já existia, e também a morte espiritual, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Todos nós estamos fadados até a morte física, e aqueles que não têm fé em Jesus, a morte espiritual, que é a separação de Deus. E a relação com Deus foi cortada. Em Isaías 59 nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, né, não está com os ouvidos atentos às nossas orações por causa dos nossos pecados. Nós nos tornamos pecadores, porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. E estamos condenados. Romanos 1,18, como comentamos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela a injustiça. E agora? O que fazer? O pecado, que é a transgressão da lei, se estendeu em todo o universo, em toda a terra, no céu, em toda a humanidade. E os efeitos trouxe maldição para a terra, castigo para a mulher, para o homem, né? Nos separou de Deus. E agora? O que vamos fazer? Como escapar dessa situação? Como escapar da morte eterna que herdamos com o pecado? Será que existe alguma solução? Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Será que existe solução para o problema do pecado, já que ele está na nossa carne, está impregnado? Não tem como a gente se livrar desse corpo enquanto estivermos aqui na terra, com esse corpo corruptível. Ele está impregnado com o pecado, a nossa tendência natural. Será que há solução? Por isso, essa primeira questão é: por que preciso conhecer a Jesus? E aí nós vamos tentar responder essa pergunta agora, né? Existe uma solução. A Bíblia diz que, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Também nos diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando pela fé nós aceitamos o Senhor Jesus, essa condenação do pecado já não existe. Deus perdoa os nossos pecados. A Bíblia também nos diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição. Crer em Jesus e confessar com a tua boca e crer em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Essa é a condição para sermos salvos. Podemos ser salvos. Que boa notícia, né? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus, que boa notícia. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que eu sou o principal. Existe uma solução, Jesus a única solução. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Não há salvação fora de Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o último caminho, a única verdade, a única vida. Somente através de Jesus nós chegamos até Deus. Nós temos paz com Deus, temos acesso a Deus. Por isso precisamos conhecer a Jesus, porque Ele é a única solução do nosso problema com o pecado. Jesus é o único caminho. Mas quem é Jesus? E o que Ele fez? Não é importante conhecer? Até então nós falamos sobre o pecado que nos separou de Deus e que existe a solução que é Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Como falamos, na próxima aula nós vamos dar essa segunda parte sobre por que preciso conhecer Jesus. Quero te agradecer a estar conosco sempre. Esse é o nosso curso Vida Cristã, começando a vida cristã. Nessa primeira aula, primeira parte, né? Por que preciso conhecer a Jesus? Que o Senhor te abençoe grandemente, te dê uma semana de vitória, de paz sobre você, sobre a sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Acesse as nossas redes sociais no YouTube, faça a inscrição para que você receba todos os vídeos que a gente vai estar postando das aulas, dos outros temas também. Nosso Facebook tem as agendas, né? E no Instagram é aquilo que está acontecendo aqui no Encontro Comunhão, na Caminhada Profética, lá no Projeto Semente, na Praça FEB, onde nós estamos concentrando as atividades, né? No blog salvosrecife.blogspot.com tem tudo sobre a nossa igreja, sobre o instituto, sobre o discipulado, que você possa estar conhecendo a nossa vida lá, a estrutura da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por mais uma aula estar conosco aqui. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor.